bem-vindos a mais um programa Fiscais da Natureza aqui na AltV. Minha entrevistada de hoje é a Renata Nishio, ela é engenheira química, coordenadora de projetos do INPEV, Instituto de Processamento de Embalagens Vazias. O que é o INPEV? O INPEV ele é o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. Ele representa a indústria fabricante de agrotóxicos na destinação final das embalagens vazias colocadas por ela no mercado. Esse instituto ele foi criado em 2002 justamente para representá-las perante uma legislação que foi criada em 2002. Então nós temos o decreto de 4074 de 2002 que vem a trazer responsabilidades legais a todos os elos da cadeia. Então tem responsabilidades legais para a destinação das embalagens vazias de agrotóxico, tanto para os agricultores, quanto para os distribuidores, canal de distribuição, quanto para o governo e para a indústria. Então o INPEV representa a indústria fabricante nessa responsabilidade. De que forma beneficia o meio ambiente? Chega a ser bem óbvio, porque quando essas embalagens vazias elas são vendidas, essas embalagens cheias são vendidas, o agricultor utiliza esses produtos e depois ele sobra com essa embalagem vazia na mão. Então qual que é o benefício da natureza? Que essa embalagem não fique no meio ambiente. Então o agricultor ele tripsilava essa embalagem para que use o produto até o final. Essa água da lavagem é utilizada no pulverizador e depois ele tem até um ano da data de compra para devolver as embalagens que ele comprou. Ele pode devolver em 421 pontos de recebimento no Brasil, e desses pontos de recebimento para frente é a indústria que recolhe e dá destino final a essas embalagens. E esses pontos eles são gerenciados pelos revendedores, pelo canal de distribuição. E é obrigatório essa devolução? É obrigatório. Então o agricultor ele é obrigado a devolver essa embalagem, até ele tem um prazo de um ano para devolver. O distribuidor ele é obrigado a gerenciar e a dispor locais para recepcionar essas embalagens. E a indústria, a partir desse ponto, a partir do momento que o agricultor devolveu, é obrigado a dar destino final em 100% das embalagens devolvidas pelo agricultor nesses mais de 400 pontos. Que bacana, isso já está fácil para a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Meio caminho andado. Exatamente. Né? Tanto é que essa legislação que eu falei, a 4074 de 2002, ela é mencionada no decreto da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é o 7404 agora de 2010. Então esse decreto já é mencionado justamente porque a logística reversa já acontece para as embalagens vazias de agrotóxicos. Qual a principal missão do Instituto? É representar a indústria fabricante nessa destinação correta das embalagens vazias de defensivos agrícolas. E como vocês pretendem se tornar autossustentável? Esse instituto ele tem um custo, esse sistema como um todo ele tem um custo anual que ele é com todas as pessoas do sistema pagam a parte dessa conta. O agricultor tem o seu custo de devolver a embalagem vazia, o distribuidor tem que gerenciar essas unidades de recebimento. E a indústria fica com mais ou menos 80% dos custos desse sistema para retirar essas embalagens das 400 unidades de recebimento e dar um destino final. E aí nós temos como nossa visão ser autossustentáveis, não trazer mais esse custo. E a gente busca isso por meio de melhoria contínua, de projetos de melhoria contínua das embalagens e desse sistema como um todo. E também por meio de sempre a indústria como um todo ela se juntou e criou uma das recicladoras parceiras do sistema. O sistema tem 9 recicladoras parceiras, uma delas é da indústria, que é a recicladora Campo Limpo, e ela é da própria indústria, então ela retorna uma parte do valor de fabricação de uma embalagem, que é a Ecoplástica Triex, que é uma embalagem de agrotóxico, que volta a ser agrotóxico, essa parte retorna para a indústria fabricante, que tem uma das recicladoras parceiras. Isso é muito gostoso de se ver no Brasil, porque no Brasil é tão pouca reciclagem que existe, né? E quando algum sistema existe e ele funciona, que pouca gente sabe, é muito legal saber, né? Eu fico feliz. É um sistema que tem sucesso, ele não começou agora, ele começou... Tem bastante tempo já, né? Exatamente, as primeiras ações foram em 1992, em 94 foi a primeira unidade de recebimento do sistema. Você vê que foi quase uma década antes da nossa legislação de agrotóxicos obrigar essa destinação final. Então, quando veio essa legislação de agrotóxicos em 2002, o sistema já conhecia há 8 anos como que era gerenciar algumas unidades de recebimento.
E aí por isso que ele é um fator de sucesso, porque ele envolve todos os elos da cadeia, hoje o sistema já está na sua maturidade, o sistema Campo Limpo como um todo, que atua 100% da indústria fabricante, os distribuidores e os agricultores já destinam mais de 94% das embalagens plásticas colocadas no meio ambiente. 94%? Nossa, é muito, né? É um caso de sucesso, né? É um caso mundial de sucesso. Nenhum país destina essa porcentagem de embalagens de agrotóxico como o nosso. Ah, é? Exatamente. Não acredito. Mais que todos os outros países. Que bom. O que é o sistema Campo Limpo? O sistema Campo Limpo é justamente o sistema como um todo. O INPEV ele representa a indústria, o sistema Campo Limpo ele é o agricultor, o canal de distribuição, a indústria representada pelo INPEV e também ao governo federais, estaduais que participam desse programa. Uhum. Uma vez a embalagem descartada, qual que é o destino dela? Ela tem dois destinos. Ela volta para a unidade de recebimento e a indústria recolhe dessas unidades de recebimento. Ela pode ser reciclada ou então incinerada. Algumas embalagens só as que não podem ser recicladas são incineradas. Uhum. Mas as recicladas já fazem mais de 15 artefatos reciclados que são vendidos no mercado nessas 9 recicladoras parceiras do sistema. Produtores, nem sempre todos são conscientes, né? Tem muito produtor bem do interior de São Paulo, então eu imagino que você disse 94% é reciclado, mas tem os 6%. Eu queria saber de onde são esses 6% e o que acontece com quem não recicla, com quem não faz parte desse processo. Se existe multa, tanto para o agricultor quanto para o vendedor disso. A conscientização e orientação desses agricultores ela é uma responsabilidade tripartite. Então, ela é uma responsabilidade do poder público, no meio do governo, também da indústria e do canal de distribuição. Então, existem campanhas de conscientização e educação que focam justamente nos agricultores para essa devolução. Além disso, eles estão sempre comprando novos produtos e sempre sendo indicados onde devolver essas embalagens vazias. Hoje existe a fiscalização, é uma fiscalização atuante nas propriedades rurais e existe casos de multa. Nós acompanhamos notícias sobre o tema e sempre existe uma fiscalização para multa de agricultor que descarta inadequadamente essas embalagens vazias. Como é uma obrigação dele, uma vez que se for encontrada uma embalagem vazia que esse agricultor deixou na sua propriedade rural, num lugar descoberto, ou que não separou corretamente, deixou cair água de chuva, ele que é o responsável legal por essa embalagem vazia, porque ele não devolveu essa embalagem no tempo correto. É dividida a responsabilidade. Exatamente, ali passa a ser dele e a multa recai sobre ele. Se ele devolver essa embalagem, ele recebe um comprovante que ele devolveu a embalagem. E aí passa a ser uma responsabilidade da unidade de recebimento que está com ela. E uma vez que a indústria tira, passa a ser responsabilidade da indústria. No Brasil a gente tem ótimas leis ambientais, né? Que o problema é a fiscalização. Como que é a fiscalização nesse caso? Ela é bem atuante. A fiscalização é bem atuante. Ela está nas propriedades rurais não só para fiscalizar as embalagens vazias, mas o uso do produto, o modo de armazenamento, orientações em geral. Então, uma vez que ela vai fiscalizar outros assuntos relacionados à agricultura, ela também fiscaliza as embalagens vazias e as devoluções. O Brasil é um país muito grande e, inclusive, agriculturável e tem muita agricultura. Sabe o volume, mais ou menos, de embalagens? Ano passado foram destinadas mais de 34 mil toneladas de embalagens, foram 34 mil toneladas. Bastante. E de 2002, que foi quando o Instituto começou a funcionar, o sistema Campo Limpo começou a funcionar, 2002 a 2011 foram destinadas mais de 200 mil toneladas de embalagens. Isso está aumentando. Isso ele aumenta em função da agricultura no Brasil. Então, as nossas projeções são sempre baseadas na projeção de crescimento da agricultura no Brasil. Existe alguma forma das pessoas colaborarem, das pessoas ajudarem, de novos agricultores que estão assistindo, se informarem, né, e pensarem um pouco mais sobre o assunto? Aos agricultores, toda vez que eles utilizarem o produto, toda vez que eles comprarem um produto, vai estar indicado na nota fiscal de venda. O ponto de devolução vai estar o endereço de devolução dessas embalagens de agrotóxico. Eles podem também, quaisquer dúvidas que qualquer parte do público tiver, um agricultor
ou qualquer cidadão pode entrar no site do INPEV, que é o www.impev.org.br. Lá tem bastante informações sobre o sistema, tem os vídeos institucionais, tem toda a cadeia, todo o ciclo de vida dessas embalagens, as responsabilidades, quais artefatos que são produzidos por essas reciclagens, por essa reciclagem que a gente comentou. E também tem um site de memória dos 10 anos do INPEV, é o www.memoriaimpev.org.br, e lá dá para ver toda a evolução, toda a linha do tempo que desde 2002 até 2011 desse instituto. Mas só fazer um comentário, Renata, que assim, é muito difícil a gente pensar como a gente aqui na cidade pode colaborar, né? Mas eu tenho muitos amigos que trabalham nessa área, que às vezes vão fazer pesquisa em campo, e aí eles foram na casa de um agricultor, e lá eles foram recebidos pelo agricultor, que ofereceu água para eles, uma embalagem de um produto que era agrotóxico, não sei, Monsanto, algum. E aquilo não poderia nem ficar na casa dele, quanto mais colocar água lá dentro, né? Então acho que fica um alerta aí das pessoas prestarem atenção se elas estiverem em campo, onde elas vão beber, né? Se é embalagem, alguma coisa assim. A embalagem, a indicação é que ele faça a tríplice lavagem assim que ele utiliza, é no momento da aplicação do agrotóxico que ele faz a tríplice lavagem, e também há uma indicação de inutilizar essa embalagem. Então, a maioria das embalagens, muitas embalagens voltam perfuradas no seu fundo, justamente para evitar um uso inadequado dessas embalagens. A gente falou quão prejudicial é fazer um descarte inconsciente, né? De uma embalagem que está contaminada, e pode contaminar o solo e pode prejudicar o meio ambiente. Mas o que uma embalagem descartada incorretamente pode fazer para nós seres humanos? Essas embalagens, quando o agricultor tríplice lava as embalagens, que mais de 90% das embalagens são tríplice laváveis, pode-se utilizar esse resto na própria aplicação, existe uma norma técnica, é a BNT 13968, que já classifica como um resíduo não perigoso. Mas independente desse resíduo ser perigoso ou não, porque ele tríplice lavou corretamente, ele não seria perigoso uma embalagem na natureza, mas essas embalagens como um todo, ela parte do princípio como um PET na natureza. São muitas embalagens, mesmo as que forem tríplice lavadas, se elas não forem descartadas corretamente, elas vão parar em rios e são volumes imensos, são 34 mil toneladas. As embalagens que não foram tríplice lavadas por algum motivo, algumas tecnicamente não são tríplice laváveis, algumas são um saco, então ele não tem como tríplice lavar essa embalagem. Essas embalagens elas representariam um risco ainda maior se estivessem no meio ambiente, porque além delas representarem um risco pela própria matéria do plástico ou do papel em si, está descartada de maneira errada, e quanto tempo de degradação elas têm, são milhares de anos para degradar uma embalagem como essa, elas ainda uma parte dessas embalagens ainda tem um composto químico, como todos os outros químicos que não podem ser descartados na natureza. Prejudicial à saúde. Certamente. Né? Tá bom, muito bem. Muito obrigada pela entrevista. Foi obrigada gostoso a você, Priscila. bate-papo. Eu conversei com a Renata Nishio, ela é engenheira química, coordenadora de projetos do INPEV, Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. Renata, muito obrigada pela entrevista. Obrigada, Priscila. Obrigada a todos. Obrigada a vocês de novo. Um beijo e até quinta-feira que vem. Até!